Gente, boa noite. Como sempre, nós temos aí 2, 3 minutinhos para a gente tentar compartilhar com os amigos, com os grupos que a gente sempre pede. Então, se vocês puderem nos ajudar, antes da gente iniciar a oração e a transmissão realmente do estudo, nós agradecemos. Tá joia? E já já a gente começa realmente a transmissão, tá bom? Quem já está acostumado com a gente já sabe como é que funciona. Depois a gente até conversa disso daqui a pouco. Teve algumas pessoas. A gente conversa sempre, toda semana, em relação ao que a gente pede para as pessoas compartilharem, por vários motivos. Primeiro, sempre que a gente está só nós mesmos, estamos aqui, né? E principalmente agora nesse período de pandemia, que só estamos os três, não tem ninguém junto. Mas mesmo quando nós estamos outros estudando, nós não temos ninguém que fique por trás aqui da transmissão para fazer esse serviço, e também não é o objetivo, como a gente sempre diz, né? Então, nós contamos com a colaboração de quem gosta de participar do estudo com a gente. A gente tem dito sempre, quem puder compartilhar, a gente tem dito que na enquete, só para ir já aproveitando esse tempinho, a gente tem falado isso quase toda semana. Na enquete a gente descobriu que muita gente que chegou até o Amigos do Bem foi através de compartilhamentos de outras pessoas em grupos variados aí. Então, muita gente acabou conhecendo o trabalho, hoje trabalha com a gente, participa de todos os estudos por conta desses compartilhamentos. Então, se vocês acharem que gostam, o pessoal que acompanha a gente, nós agradecemos essa colaboração também. Quem quiser também, que já está acostumado, quiser já ir fazendo os comentários a respeito da palestra de ontem, o pessoal que já acostumou com isso que a gente tem feito, por favor, que aí depois a Ana vai lendo os comentários e a gente comentando, a gente vai discutindo um pouquinho sobre isso, tá bom? Eu já estou bloqueado nos grupos de novo. Isabel, já estou vendo bastante gente conhecida, Janoca. Nós vamos falar, já, bem lembrado. Nós vamos começar no sábado, né? Você já lembrou aí, nós vamos falar hoje disso sim. A partir de sábado nós vamos iniciar esse projeto. Nós já falamos com vocês disso também. Isabel, Madalena, Acácio, Wagner. Wagner está falando que gostou da reunião de ontem, é fã do livro do Evangelho. Reginaldo, boa noite. Conceição, boa noite. Mi, boa noite. Ana, conseguiu aí? Já. Então, gente, nós vamos já iniciar. Ana quer fazer oração enquanto eu tento aqui, se eles não... Deixa eu ver só se... não é possível. Tá bom, já que não é possível, eu não vou brigar com o computador. Não é possível. Tá bom? Você não tá podendo nem comentar? Eu acho que comentar posso, mas não dá para comentar durante o estudo, né? Mas eu não consigo compartilhar. Humberto também está aí, boa noite. Márcia também já chegou. O pessoal que sempre está com a gente no estudo está aí. Nós vamos fazer oração rapidinho, a gente conversa
da palestra de ontem, teve gente que já comentou aí, Ivone, bem-vinda, e aí a gente vai... o Valmir está falando que está com saudade, nós também, Mi, passando, nós precisamos nos encontrar, dar um beijo nas meninas aí, logo nós vamos estar juntos. Vamos lá, fazer oração para a gente começar? Boa noite a todos, eu convido a todos agora para a oração. Vamos colocar uma garrafa com água, um copo com água, já desde o começo do estudo, para a espiritualidade já vai trabalhando, fluidificando a nossa água, colocando o remedinho que a gente necessita. As pessoas que eu fiz o atendimento fraterno hoje, que me perguntaram sobre passo à distância, todo o estudo que a gente faz com a oração inicial e a oração final é um passo à distância, né? A única coisa é fazer parte do estudo, né? Para ficar nessa sintonia, para poder receber os fluidos benéficos, tá? Então eu convido a todos à oração. Vamos primeiro agradecer a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de mais um dia, pela oportunidade de estarmos reunidos para mais um estudo. A Jesus, nosso Mestre, nosso irmão mais velho, que cuida, que nos mostra o caminho sempre. Gratidão por estar conosco, Senhor. Gratidão aos amigos espirituais que nos ajudam, os nossos mentores, mentor espiritual desta casa de oração, e todos os amigos que vêm para o estudo, os que trazem até os nossos irmãozinhos desencarnados também. Que Jesus os envolva com o seu amor a todos nós, para que consigamos ter um estudo de paz, de luz, de harmonia. Que Jesus leve a todos os que estão assistindo essa mesma paz, esse mesmo amor, para que consigamos aprender um pouquinho mais sobre os ensinamentos de Deus, sobre o Evangelho do Cristo, e que consigamos principalmente colocar em prática. E peço a Jesus que envolva as pessoas que pediram orações desde o início do nosso trabalho, que estão no caderno, as pessoas que passaram pelo atendimento fraterno, as pessoas que estão com problemas, com agonias, com tristezas, enfim. Que os seus trabalhadores já nesse começo de trabalho vão até essas famílias e ajudem o Senhor, preparando o ambiente para que possam amenizar suas dores. Gratidão por mais um dia, por mais um estudo. Que assim seja. Que assim seja. Gente, nós estamos vendo aí muitas pessoas que sempre estão com a gente, então já sabem como funciona. Já vi algumas pessoas comentando a respeito da palestra. Querem comentar as duas rapidinho sobre a palestra para a gente dar os avisos? Quer começar? Mas, Cláudia, vamos lá? Eu só não fiz o livro, então eu não consegui. Mas o que assim, me chamou muita atenção é que a gente quer tudo, né, de bom, né, que vocês falaram. Ainda bem que Deus não atende os nossos pedidos, né, porque eu quero uma casa bonita, eu quero isso, eu quero aquilo, eu só peço, né. Só peço para Deus, e ainda bem que Ele coloca as dificuldades na nossa vida. Porque é através de um tropeção, né, que a gente aprende a crescer. Se não existir dificuldade, né, se tudo gente, deixa eu explicar o tropeção, enquanto ela meteu a cara no vidro, tá? Por isso que ela falou tropeção, por isso que ela tá de lado também. Não, eu fiquei pensando realmente... deixar passar em branco, né? Imagina que ele... E diante disso que a gente, né, se a gente não sentir dor, a gente não sentir... De que vale a minha... Eu tenho que saber sofrer um pouco, aprender. Que hoje eu estava refletindo muito sobre isso. Eu falei, né, se tudo vier de graça, né, tiver uma casa boa de graça, eu não trabalhar para conseguir a minha casa, né, já ter ela prontinha, bonitinha. Tudo que eu quero lá dentro. Qual é a satisfação em ter isso? Eu lutei para quê? Então, graças a Deus que Ele não atende tudo que eu peço. Porque nós somos egoístas, a gente quer tudo do bom e do melhor. E às vezes, diante dessa ganância, a gente esquece do nosso irmão que não tem. E eu fiquei refletindo nisso, e peguei também hoje até um gancho da conversa,
que minha mãe falou hoje para mim, ela falou, nossa, né, eu fiquei pensando, depois que você começou a ir no centro, você não ficou mais doente, né, não teve mais centro cirúrgico, não tomou mais remédio para dor, sua dor? Eu falei, então, né, mãe? Eu falei, foi o que o Alexandre falou ontem, no final, que se o centro muda, falar que o centro mudou, é mentira, a gente que tem que mudar. Eu falei, porque eu sempre tive vontade de fazer um trabalho voluntário, só que não tinha ninguém junto comigo. Eu falei, a partir do momento que eu estou indo lá, então eu venho com tanto amor para minha casa, que a gente vai lá levar, né? Só que a gente traz muito mais em troca. Eu falei, então não é você ir ao centro que te transforma, é você fazer o trabalho, é você se envolver com aquilo. E antes de vir para cá, a gente estava conversando. Falei, então não é só o fato, você pode assistir 1000 palestras, se você não mexer um dedinho, você não transforma. Não estou falando que eu sou 100%, não, tenho muito que aprender. Eu sou muito pecadora, viu? Faço muitos erros, mas eu melhorei como pessoa. Então, é isso daí que eu peguei de ontem, não consegui anotar porque eu assisti meio debilitada ontem. Mas foi. Só complementando o que a Cláudia falou, assim, eu também gosto muito da mesa com o Evangelho, gosto muito do Evangelho, né? Na verdade, eu acho fantástico mesmo, e foi ontem muito bom mesmo, foi um trio fantástico, o Tavinho, o Emerson, o Lê. E só complementar o que a Cláudia falou, a verdade, a gente não sabe pedir, né? A gente não sabe pedir para Deus as coisas. A gente pede tudo errado, tudo torto, tudo com uma visão muito curta para agora, para já. A gente não vê o espiritual, a gente só vê matéria, na verdade, a gente não vê o lado espiritual. Então, o Evangelho sempre traz uma cacetada, eu acho, pra gente, né? Ele tem uma historinha bonitinha, então é sempre uma cacetada, né? Nesse sentido da gente prestar atenção mesmo no que pede e no que faz, né? E que, como eu falo para todo mundo, o caderno de oração existe, tá aqui, ó, todos os nomes, com o maior amor do mundo eu coloco, eu penso em todas as pessoas, mas é o que a Cláudia falou e que o Evangelho disse ontem. Se a gente não fizer por nós, cada um fizer a sua parte, e o centro vai ajudar como? O centro está aqui para ajudar a tirar dúvida, para ajudar a dar ânimo, fazer oração? Sim. Vibração? Sim. Porque seria mentira falar que isso não melhora. Mas se a pessoa fizer também a parte dela, como a Cláudia disse, se ela não tivesse tivesse essa mudança interna com o trabalho voluntário, ou vindo no centro, tentando colocar em prática, não resolve nada. Então, por isso que eu falo sempre, coloquem a aguinha, fica com a gente no estudo, não é para ter essa sintonia com o alto, com Jesus, né? Mas a gente precisa sim, a gente ainda precisa ouvir uma palavra para conseguir se sintonizar, às vezes está meio abatido. Então, o centro espírita, eu acho que qualquer casa de oração é válida, sim, mas não é a casa que faz a pessoa. A casa ajuda bastante, eu acho que dá um apoio, dá um empurrão, mas cada um tem que saber também ser ajudado, né? E aí, Eli, o que você achou? Achei que foi mais ou menos. Gente, eu gosto muito quando a gente fala disso, e eu sempre digo que todas as vezes que a gente faz a mesa, principalmente quando a gente faz a mesa do Evangelho, são 2 ou 3, 4 pessoas conversando, eu acho muito mais gostoso do que quando é a palestra sozinho. É muito mais produtivo, acho mais dinâmico. E ontem nós tivemos a felicidade de estar o Tavinho aí ao vivo com a gente, com o Anderson. E acho que a gente tocou em alguns pontos. O capítulo me chama muita atenção, né? Eu acho que foi uma das primeiras palestras que eu fui convidado para fazer e pediram esse tema, não fui eu que escolhi. E sempre me chamou muita atenção isso, porque é uma coisa, para mim, é muito latente por conta de ter vindo de Igreja Católica, né? É aquilo que eu falei ontem durante a transmissão. Ser levado, né? Ser doutrinado a acreditar de que o Pai está ali para te atender a hora que você for bonzinho, a hora que você quiser, que você cumprir o que Ele espera de você, Ele vai fazer o que você quer. E é o que a gente sempre diz. E aí a Cláudia tocou num ponto, a gente conversou um pouco ontem em relação a isso, e eu sempre falo isso. Gente, não adianta, tem gente que fala assim, nossa, mas parece que você dá uns tiros no pé, parece que você fala umas coisas contra o trabalho, por exemplo, que vocês fazem de divulgação na
na internet. Não é isso, gente. O que eu sempre digo é que não adianta eu assistir palestra de segunda a segunda na internet, tá em 3, 4 palestras por dia, em grupos de WhatsApp, em grupos de Facebook, enfim, e isso não mudar em nada. Eu continuar tendo sentimentos completamente contrários ao que a doutrina me diz o tempo inteiro. Se eu assisto 10 palestras numa semana, não é possível que nada disso esteja me tocando a ponto de eu continuar com os mesmos atos, com os mesmos pensamentos, com as mesmas atitudes. É aquela história que a gente sempre fala, nós sabemos quais são as nossas dificuldades, aonde que é o problema que nós temos que melhorar, qual é a prova ou a expiação que nós estamos passando. Tem gente que se pergunta, nossa, que será? Por que será que eu estou sofrendo? Sabe sim. Ah, por que eu passo por isso? Também sabe. Dá uma olhadinha para trás, vê como é que a gente é no dia a dia, como é que eu trato os outros, o que eu penso dos outros, porque é muito fácil aqui no centro, na transmissão, nas páginas de Facebook, nos grupos de WhatsApp, eu ser bacana, eu ser legal. Olha, o Alexandre fala lá da doutrina espírita, o Alexandre fala lá do livro dos espíritos, a Cláudia, a Ana, e no meu interior a minha atitude é completamente contrária. A hora que eu ponho para fora realmente os meus sentimentos, quando afloro o que eu sou de verdade, não tem nada a ver com aquele Alexandre do Centro Espírita, não tem nada a ver com o Alexandre que assiste palestra, ou que faz palestra, ou que vai no centro toda semana, ou que faz trabalho voluntário. Não é o trabalho voluntário que muda a pessoa. Não é o ir no centro que muda a pessoa. O que muda a pessoa é eu entender que aquilo ali é a mudança que eu preciso para a minha melhora. O grande erro das pessoas que se envolvem em trabalho voluntário é achar que ela está fazendo bem para os outros. As pessoas ainda se equivocam achando que o trabalho voluntário, o que faz crescer, é ela ir lá, aqui a Cláudia está indo faz um mês, está indo todo dia lá ajudar a servir marmita lá. Se ela achar que ela ir lá para ajudar aquelas pessoas é o que vale, já está errada. Está ajudando? Claro que está. Mas isso tem que me tocar. Isso tem que fazer com que eu sinta que aquelas pessoas estão precisando de carinho, estão precisando da comida, aquilo que a gente sempre fala toda semana. O material é necessário? É. Mas as pessoas estão precisando ser olhadas nos olhos, as pessoas estão precisando receber o seu amor. Se você for lá para cumprir tabela, para pôr lá, para pôr a foto, para falar assim, ó, eu fui e cumpri aquele negócio de bônus horas lá, eu fiz lá 2 horas na semana, que ontem a palestra vai, entendeu? E eu falei isso do dia para Ana aqui. Tem um monte super legal a quantidade de comentário que tem na página, nós ficamos muito felizes. Mas assim, enquanto eu estiver entrando na página para falar bom dia, boa tarde, boa noite, e aquilo ali não estiver me fazendo em nada de modificação interior, de modificação moral, gente, eu falo isso toda semana e a Ana de vez em quando fala, nossa, parece que você não quer... Não, gente, tá perdendo tempo. Tá perdendo tempo, não é possível eu ficar em 10 páginas de palestra espírita, do Amigos do Bem, do Tavinho lá em Pongaí, da Jamile na Cafelândia, do Oceandre e da Estela, do monte da Casa de Fraternidade, do Redenção, e isso não mudar em nada o meu comportamento. Isso não mudar em nada as minhas ações morais. E as ações morais que eu digo não são as na frente dos outros, né? São os pensamentos que eu tenho, que de repente eu solto tudo aquilo que de verdade eu sou. Eu queria que morresse. Aí eu já falei. E aí eu tento consertar e falar assim, não, mas não é bem assim, foi brincando. Não foi brincando. É o que eu ainda tenho. É o que eu ainda sou. É esse o cuidado que nós temos que ter. Essa mudança que a doutrina nos propõe. Não é a mudança da aparência, não é o que a Cláudia falou, eu vou lá, nós conversamos ontem, eu, o Tavinho e o Anderson, ao centro espírita muda alguém, eu falei isso ontem, se alguém falar isso para vocês, corre porque é mentira, ou se vocês descobrirem que é verdade, me convida, porque eu largo Amigos do Bem na hora e vou lá, porque se tiver algum lugar que faz isso por mim, e eu mudo de padrão, de prova e expiação para regeneração, sem fazer nenhum tipo de esforço, sem trabalhar o meu eu, o meu moral, o meu crescimento, me digam, me deem o endereço que eu vou junto. Então é nesse sentido que a gente conversou bastante ontem.
tá? Quem não assistiu e quiser, está disponível no YouTube e está tá no Face, né? Fica disponível, mas também está no YouTube, é mais fácil para quem quiser assistir. Tá bom? Tem muita gente aí falando que concorda, que viu e tal. Gente, assim, eu continuo falando. Todas essas mudanças, tudo isso só é válido, as palestras, os estudos, não adianta eu adquirir esse conhecimento e não colocar esse conhecimento em prática. O objetivo da doutrina é dinâmica. O objetivo dos estudos, das palestras, do conhecimento da doutrina, ele é extremamente dinâmico. Não adianta nós ficarmos sentados em cima de livros e mais livros e mais livros e não mudarmos a nossa condição moral. Não adianta. Não adianta mandar mensagem bonitinha no Facebook e continuar sendo o carrasco que você é com a sua esposa, com a sua filha, com o vizinho, com o empregado. Não adianta, gente. Não engana ninguém. Engana quem está olhando a página de Facebook e achando bonitinho que você está postando. Mas não está mudando você. Então a palestra de ontem, quando nós conversamos disso muito ontem, é nesse sentido. Eu vou ler aqui, ó, para variar, né, Conceição, as pessoas falam que eu sou puxa-saco, eu sou mesmo. Eu aprendi que a minha dor não é maior que a dor do outro. Nós estamos falando da Conceição, que é uma pessoa que perdeu uma filha há 3 meses. E ontem nós tivemos alegria, nós conversamos sobre isso depois do encerramento da palestra. Ontem, durante a palestra, ela estava confortando uma mãe que passou pela mesma situação que ela. Essa é a doutrina. Isso é a doutrina espírita que eu acredito. É eu conseguir me fortalecer, conseguir mudar os meus conceitos, conseguir mudar a minha maneira de enxergar algumas coisas e fazer com que isso ande para frente. Aí nós estamos no caminho certo. Então, vocês viram que as coisas vão aparecendo, né? Sem a gente combinar, né? Então, é isso daí que estava na palestra de ontem. Quem não viu, fica o convite para vocês assistirem, quem quiser. Vou dar alguns avisinhos lá dessa semana. Vou tocar no assunto do sábado que a gente vai começar o projeto. Mas amanhã nós temos uma noite muito especial. Vai ser com a Adeilson Salles. Aproveitem, porque vai ser uma das últimas palestras que o Adeilson vai fazer durante um bom tempo, porque ele está escrevendo alguns livros e vai ficar afastado desse trabalho dele de divulgação, e vai fazer com a gente amanhã. Então, fica o convite amanhã às 7h30, talvez a gente vá até às 8h30 com a Deus para aproveitar um pouco dele, né? Então fica o convite. Antes da gente falar, no sábado, a Janoca perguntou para a gente, nós começamos a divulgar na página, todo sábado agora, pelo menos os próximos 4 sábados de junho, nós vamos fazer uma transmissão ao vivo das 11 às 11h30 da manhã. A Cláudia e a Ana que vão fazer, elas que são responsáveis lá pela educação infantil espírita. E muitas pessoas já me perguntaram por que educação espírita infantil e não evangelização. Simplesmente porque evangelização dentro da doutrina espírita, essa palavra não cabe. Nós falamos em educação espírita infantil porque nós estamos educando o espírito. Por isso que a gente usa educação espírita infantil, não criticando quem use a palavra evangelização. Mas isso da evangelização vem de outras denominações religiosas, então a gente procura usar o que a doutrina nos orienta a fazer e falar, que é então a educação espírita infantil, porque nós estamos tentando ajudar a educar o espírito dos pequenos agora, né? Provavelmente são espíritos às vezes muito mais evoluídos que nós, muito mais antigos do que nós. Então todo sábado às 11 horas, das 11 às 11h30, curtinho, é o tempo que a gente usa lá na educação infantil com eles da conversa, né? Então nós vamos fazer das 11 às 11h30. A ideia inicial dentro desses quatro sábados iniciais é falar muito sobre conduta moral, sobre as dificuldades e as facilidades. A Ana, pelo que eu entendi, vai se pautar muito pela ideia do que a gente conversou com o Wagner Moura, da realidade que é na África e o que a gente vê aqui. Então, pelo que eu entendi, vai ser mais ou menos nessa linha. E aí, claro, que nós precisamos dos pais, dos tios, das pessoas que conhecem as crianças, trazerem para frente da televisão, trazerem para frente do computador, põe no canal lá, põe na televisão, todo mundo, a maioria tem essa possibilidade, meia horinha, é muito melhor do Facebook, tem um monte de coisa boa, mas a molecada não está muito interessada, né? Então fica o convite, sábado às 11 horas nós vamos fazer o primeiro, tá? Então
De cara, nós vamos fazer 4 sábados. Depende de como for continuar essa história da pandemia, as atividades nossas presenciais, se nós vamos voltar ou não. Depois nós vamos repensar, reorganizar, mas a princípio, os 4 próximos sábados, às 11 horas da manhã, nós vamos ter educação espírita infantil, tá bom? Esse era o aviso. O outro aviso eu vou falar agora, mas vou deixar no final também para falar disso, porque é fantástico. Dia 13/6 nós vamos ter uma live musical espírita para arrecadar fundos, produtos de limpeza para o asilo de Pederneiras, para assistência vicentina, e cobertores, agasalhos e também dinheiro. Nós vamos deixar disponíveis as 2 contas, do asilo e do Amigos do Bem, para quem quiser doar qualquer quantia em dinheiro, vai ficar disponível também. Então nós vamos pedir produtos, principalmente para quem é da cidade, produtos de limpeza para o asilo, e vamos pedir cobertor e agasalho para o Amigos do Bem, para quem é daqui de Pederneiras, para a gente poder, nós vamos iniciar outra semana a campanha do agasalho, então já fica o convite. A live vai ser às 16 horas do dia 13, nós vamos divulgar a partir provavelmente agora do final de semana, que a arte deve estar pronta, nós vamos começar a divulgar, mas tenho certeza absoluta que vocês vão gostar. É o Paulo e a Leia, muitos já conhecem, já fizeram fazer palestra aqui no Amigos do Bem. Paulo e a Leia, cidade de São José dos Campos. O Jim Ihara, que é de São Paulo, é um músico espírita extremamente talentoso, esteve com a gente lá em Osasco, com Orlando. E o Ed Moreno, que é compositor, cantor, produtor musical, uma figuraça. Nós vamos estar com os 3 ao vivo no dia 13. Dia 13/6 às 16 horas, das 16 até... das 16 não, desculpa. Das 18 até as 20 está marcado. A Leia acha que nós vamos até umas 21 e pouco, que nós vamos aqui no estúdio. Mas está marcado das 18 às 20. Das 18, então. Das 18 horas às 20. Das 6 da tarde às 8 da noite. Nós vamos divulgar, nós vamos falar tudo isso. Sandra, tenho cesta básica para doar, como eu faço? Se você for aqui de Pederneiras, depois entra no particular que a gente combina de buscar ou programa de alguma forma. Se for de fora, fala de onde que você é, que a gente arruma alguma entidade para você poder estar ajudando. Tá bom? Gente, os avisos mais importantes eram esses. Depois eu vou fazer propaganda do Família com Jesus, para variar. O Humberto está aí, Isabel está aí, e a gente fala agora um pouquinho. Tá certo? Tem gente falando, ó, aqui em Pernambuco está voltando tudo a partir do dia 8/6. Márcia, aqui também tem muita coisa começando a voltar. Vocês viram que eu publiquei um negócio na página hoje. Nós tomamos a decisão de pelo menos até 30 de junho, independente das posições que forem tomadas pela política ou pelos governantes, nós vamos manter as atividades presenciais interrompidas, tá? A não ser que daqui uma semana apareça a vacina e todo mundo tome vacina e resolva o problema. Como eu acredito que não seja, então pelo menos até dia 30 de junho as atividades presenciais vão se manter interrompidas. É o que eu escrevi hoje, nós sentimos muita falta, mas eu acho que não é hora de facilitar, né? Já está abrindo, nós vimos aí 2 dias de comércio aberto, nós estamos tendo notícias assustadoras em todas as cidades, comércio os calçadões estão parecendo na época de Natal, então nós achamos por bem ainda esperar mais um pouquinho, tá bom? Difícil tomar essa decisão, a vontade era a gente começar a retomar, mas nós não vamos encarar esse risco e nem colocar todo mundo ou as pessoas que frequentam em risco em relação a isso. Nós temos pessoas de mais idade, independente de mais idade, né? O lugar é pequeno, então a gente vai ter um certo cuidado e as coisas estão andando ainda. Eu tive uma discussão outro dia com algumas pessoas próximas, não posso falar quem, que estavam indignadas porque ainda estava demorando muito para as igrejas abrirem, porque está todo mundo precisando muito de igreja, não sei o quê, e escapou. E eu falei que, olha, por incrível que pareça, eu ainda não senti falta do contato com Deus. Todo esse período de pandemia. Muito diferente. Na verdade, eu acho que muitos de nós, nos aproximamos mais ou nos lembramos mais dele nesse momento. Tenho visto, pelo menos posso dizer
pelo movimento espírita, muita gente pensando bem, muita gente fazendo trabalho para o bem, muita gente divulgando bem, fazendo corrente de oração, trabalhos de assistenciais, mesmo com toda essa dificuldade. Então, para quem está sentindo falta do espaço físico, cada um enxerga de uma maneira. O meu contato com o Pai realmente não precisa do espaço físico do Amigos do Bem. E aí as pessoas não gostaram muito do que eu falei, eram pessoas muito próximas, mas eu não posso falar nada. A Conceição está falando para mim, vocês não podem me abandonar. Jamais, Conceição, sei que não vai mais escapar de nós aqui, você já percebeu? Você falou que não precisa vir, né, Conceição? Já percebeu que dançou. A Isabel está falando que é melhor ter cautela, ali está falando que lá em Lins está aumentando os casos, está todo mundo falando a mesma coisa. Agora há pouquinho alguém ouviu aqui também o Wagner também falando, hoje foi na feira lotadíssima, muito medo. É exatamente, gente. Então, vamos esperar mais um pouco, né? Vamos torcer para que isso realmente passe mais rápido e com o cuidado necessário. Nós sabemos, eu pus hoje lá, por favor, nós sabemos que todo mundo precisa trabalhar, nós nunca falamos que seremos contra, só que com relação ao centro espírita ou às casas religiosas, nós enxergamos que ainda não é o momento. É um momento que nós temos muitos idosos em todos esses segmentos, na igreja católica, na evangélica, aqui no centro espírita, quer dizer, eu acho que realmente não é o momento para a gente, para nós, pelo menos do Amigos do Bem, nós tomamos a decisão de não voltar às atividades. A Elaine está falando, Elaine, eu vi na segunda-feira, Bauru está aparecendo véspera de Natal, cidade lotada. É esse que é o meu medo, esse foi o medo nosso e mais, né, gente, assim, lembremos que o fato de nós tomarmos cuidado, infelizmente, com essa abertura toda, desvairada da maneira com que está sendo, com a população, isso não é culpa do governante, hein? Isso é culpa nossa. Quem está indo para a rua somos nós, não somos os governantes. Os governantes estão tentando minimizar o problema todo que nós estamos tendo financeiro, econômico e tudo mais. Quem está indo para a rua são os cidadãos, né? Então, esse cidadão que está indo para Batista, que a Elaine comentou aqui, que está indo aqui no calçadão, que está no centro da cidade de Pederneiras, no comércio e tal, essas pessoas vão ter contato com nós, com todos nós. Então, é melhor a gente precaver, tá bom? Gente, justinho, vamos lá, nós já demos todos os avisos, falamos da palestra de ontem. Quem tiver com o Livro dos Espíritos na mão, nós ainda estamos na lei de destruição e nós vamos entrar num tema que com certeza nós vamos bater muito papo, nós vamos conversar bastante, que é o subitem, né? É crueldade, tá? Nós falamos a semana passada e retrasada sobre assassínios, né? E primeiro dia nós fizemos 2 questões, semana passada nós fizemos 4, e hoje nós temos aí 5 questões para a gente discutir. Muito provável que a gente não consiga cumprir as 5 questões, mas como nós sempre conversamos, nós não temos pressa nenhuma, tá bom? Então, o Wagner estranha porque está cortando um dos lados, alguém falou isso ontem, para nós está normal e depois eu assisti a transmissão, estava normal. Qualquer coisa, de vez em quando isso acontecia no celular da Ana, sai e volta, que às vezes ele retoma. Ontem alguém comentou que o Tavinho não estava aparecendo, estava aqui no lugar da Cláudia. E o da Ana às vezes também começa a transmissão, corta um pedaço, mas está normal, para a gente e para muitas pessoas aí parece que está normal, tá bom? Então vamos lá, gente. Eu estava falando aqui, tem muita gente falando que está normal. Sai e volta, porque realmente é esse probleminha que eu falei. Então, como eu estava dizendo para vocês, quem tiver com o Livro dos Espíritos na mão, lei moral, lei de destruição. E nós vamos falar sobre o item crueldade. A questão que nós vamos iniciar é a 752, tá? Quem tiver com o livro na mão e quiser acompanhar, a Cláudia sempre lê e a gente faz alguns comentários. Como a gente sempre diz, quem quiser comentar, fazer questionamento, ajudar com a gente aqui no estudo, a ideia é exatamente essa, tá bom? Tá bastante gente falando isso. A Elaine, que falou que aconteceu com ela, saiu e voltou, agora ficou normal. Eu acho bom, viu, Elaine? Você ficar direitinho aí. Gente, então vamos lá. 752, quem está com o livro aí, Lei de Destruição, no item crueldade. Vamos lá?
Poder-se-á ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? É o instinto de destruição no que tem de pior, porquanto, se algumas vezes a destruição constitui uma necessidade, com a crueldade jamais se dá o mesmo. Ela resulta sempre de uma natureza má. Vamos lá da pergunta, aí a Ana e a Cláudia comentam um pouquinho, a gente que eu comento um pouquinho, se alguém quiser comentar durante aí a transmissão, a Ana também vai acompanhando, enquanto elas comentam eu tento dar uma olhada. Então, a pergunta, né? Lembra que nós acabamos assassínio e nós estamos dentro da lei de destruição. Então, ele está colocando dentro da lei de destruição a crueldade. Nós sempre temos que lembrar disso, tá? Esses subitens, eles estão... Lembra que a gente sempre tem que relacionar com a lei que nós estamos conversando, né? Então, ele colocou aqui que a crueldade... Ele colocou dentro da codificação que a crueldade está inserida dentro da lei de destruição. E a pergunta dele para os espíritos é: poder-se-á ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? Então ele está pegando a crueldade, o sentimento de ser cruel, e ele está perguntando se tem alguma ligação com aquele instinto de destruição que nós comentamos. Embora ele já tenha colocado dentro da lei de destruição. Vamos lá? E aí a resposta, né? A Cláudia leu para vocês aí, que é assustadora, né? É o instinto de destruição no que tem de pior, porquanto se algumas vezes a destruição constitui uma necessidade, como nós estudamos até agora, com a crueldade jamais se dá o mesmo. Ela resulta sempre de uma natureza má. E aí? Quem quer começar? A palavra crueldade, ela já tem ela já te remete a uma coisa muito má. Uma coisa de caso pensado, não é por acaso, por exemplo, como um instinto de destruição, ou a lei de destruição que está dentro das leis de Deus, que precisa às vezes destruir para se construir, para se progredir. A crueldade, esse sentimento e esse ato de ser cruel já é um ato pensado em fazer algo de ruim para alguém, que é o contrário da bondade, da benevolência, da afabilidade. Então, só a palavra crueldade já diz que não tem nada a ver com a lei, nem com o instinto, né, da destruição. É um instinto muito piorado, é um instinto mau. Eu acho bem claro a resposta dos espíritos. A hora que eu li, né, que eu coloquei aqui no papel, eu interpretei dessa forma, que o animal, vamos supor, o boi, mata porque a gente tem necessidade da carne, né, da proteína. Agora, quem vai caçar? Por prazer, pelo simples prazer de matar o animal, né, tirar a pele, destruir por maldade, né? Isso é crueldade. Porque a crueldade, ela tem um peso muito forte ali na palavra, né? Eu sou cruel porque eu sou ruim e acabou. Eu vou matar pelo prazer de ver o animal agonizando, de ver o sofrimento dele, não pela necessidade, pela falta do alimento. Né? Eu escrevi aqui uma coisa, mas eu estava pensando no exemplo, porque é aquele prazer, né? De ver o sofrimento, de ver a destruição, de acabar com um animal que é bonito. Eu vou pegar a pele e vou levar para minha casa para servir de tapete. E aí ele não está dentro da lei moral, né? Não está naquela a lei que já vem com a gente, que já nasce com o princípio, né? Com a gente, que são as leis naturais de Deus. Na verdade, a crueldade é um ato de ser mal ao extremo. É uma falha moral ainda que eu tenho, que eu não aprendi ainda. Vamos colocar desse jeito. Uma falha que eu ainda não aprendi. Não consigo ser bom ainda. Eu prefiro ser cruel, né, do que ser bom. No exemplo que a Cláudia deu, nós podemos usar algumas coisas. Vou pegar alguns comentários aqui. O Wagner: crueldade é instinto inferior, total ausência de amor que deixa a pessoa surda, muda e cega em suas ações. A Jurema também colocou: crueldade quem pratica é o ser humano. A destruição pode ocorrer para que haja mudanças mais rápidas em nosso favor, muitas vezes. Então, destruição é uma coisa, crueldade é outra. Não tem nada a ver uma com a outra. Márcia, depois você entra no particular, que senão eu vou acabar perdendo esse comentário seu e a gente te dá a dica, tá? A Eva está falando que é instinto primitivo, né?
Não tô tristinha, não. Tá? O Humberto está falando aqui, já ajudou bastante. No dicionário a palavra cruel significa desumano. Então, aí o Humberto já nos ajudou demais, né? Junto que a Ana e a Cláudia comentaram, foge completamente da nossa, do que seria. Lembra, ó, a resposta deles começa assim, ó, é o instinto de destruição. Então eles responderam para nós que, lembra que nós conversamos, está dentro da lei de destruição, e eles começam respondendo, é o instinto de destruição. Só que aí eles completam, deixa eu tocar, no que tem de pior. Então é o instinto de destruição no que tem de pior. Porquanto, como a Jurema colocou agora, se algumas vezes a destruição constitui uma necessidade, como a gente vem estudando todas essas últimas semanas da lei de destruição, que muitas vezes se faz necessário, muitas vezes é útil para a humanidade, é para fazer com que, lembra que a gente começou a conversar lá nos flagelos, principalmente, que é para acelerar alguns processos de evolução e tudo mais, aqui ele fala que não. É uma necessidade, a crueldade jamais é nesse sentido. Então a crueldade é no sentido exatamente desse que a Cláudia falou, o exemplo do animal. Por exemplo, vamos inverter. A Cláudia deu o exemplo da gente fazer isso por prazer. A caça, né? Caça esportiva. Ou o que acha bonitinho, que vai lá e pega e solta. Primeiro ele machuca o bicho, aí ele solta. Olha que gentil que eu sou com a natureza. Eu não pego o bicho e não como, eu não mato para casa. Não, eu solto ele depois de machucá-lo. Então, para comer, aí não vamos nem voltar naquela discussão de pode comer carne, pode não comer carne, não vamos nem voltar nesse assunto. Mas se eu estou fazendo para subsistência, como a Cláudia, eu acho que foi essa a intenção, safari na minha lareira, eu estou sendo cruel. Eu já passei da lei de destruição ou da lei da conservação ou de qualquer coisa normal. Mas vamos inverter, para a gente talvez conseguir entender, né? O contrário seria verdade? Nós temos algum animal cruel? Vamos pensar, nós três e quem está com a gente aí agora. A Cláudia deu um exemplo super legal. Ó, o cara que pega o animal para simplesmente matar por prazer ou por esporte está sendo cruel. Eu acho que todos concordam. Espero que sim, todos concordem. Mas vamos inverter. Então isso está entrando naquele instinto que ele fala que resulta de uma natureza má. Eu faço isso porque eu tenho prazer. Lembra que nós conversamos isso sempre também. Eu tenho prazer em fazer isso. Eu gosto. Tem gente que bate em cachorro na rua. Eu sinto prazer. Não adianta vir falar para mim que não. Sente prazer. Natureza má. Eu faço porque me dá prazer judiar. Eu sou cruel. É esse o sentido de cruel. E o animal? Porque nós estamos falando aqui que o instinto, ele pergunta se é um instinto de destruição, ele nos dá a entender os espíritos quando respondem, é o instinto de destruição no que tem de pior. E um animal, nós conhecemos algum animal que seja cruel? Não, porque ele age por instinto. Instinto de preservação, instinto de... Ele vai só se defender. Ou vai, não, né? E às vezes nem se defender. Às vezes ele quer comer porque ele precisa matar a fome dele. Não, então, mas às vezes um cachorro ataca alguém, às vezes que está até parado, porque instintivamente ele vê aquela pessoa como um perigo. No caso, né? Não estou nem falando tô falando de um animal, um cachorro. Vamos colocar o cachorro que é um animal doméstico. E às vezes ele vem de um lar, vamos supor, judiado, que judiaram demais dele, vem para o nosso lar, ou uma pessoa que adota, e qualquer pessoa que vai entrar nesse lar, ele pode ver como um perigo iminente para ele e para quem ele gosta. Então ele ataca, às vezes sem a pessoa fazer nada, mas é um instinto dele. E na verdade modificaram os instintos dele porque ele foi maltratado pela crueldade. Mas instintivamente, se você tiver um bicho e tratar devidamente, com carinho, ele não vai ter a lei da destruição, né? Vários comentários aqui. Isabel, os animais não são cruéis, eles só atacam para comer ou defender. Verdade? A Camila está falando, não, porque os animais obedecem seus instintos. Não, o animal cruel não porque são a natureza deles, ou para matar, outros por a sobrevivência. O animal nunca ataca por maldade, a Jurema. A Andréia, a cobra só pega de traição, acho que da própria natureza dela. Me corrija se estiver errado. Nós enxergamos essa ideia, Andréia, na verdade nos passaram essa ideia de que a cobra é traiçoeira. Ela sempre vai estar se defendendo. A Ana deu o exemplo do cachorro, mas podemos transferir na cobra. Se você não pisar na cobra, se você não se aproximar da cobra, ela não vem para cima.
A não ser que sejam as cobras que vão para te animar para comer, que é isso que nós estamos pensando. Nós vamos pegar, o animal sempre vai procurar o outro animal, e pode ser o homem, simplesmente porque eu estou com fome, não é só para me defender. Eu estou com fome, estou andando no meio de uma savana. O coitado do leão lá, no meio da savana, sem comer ninguém, não sei, num bom sentido, né? Sem comer nada durante um determinado tempo. Passo eu lá andando bonitão, não vai me atacar. Não vai me atacar para se defender. Ele vai me atacar porque ele está com fome. E está vindo em mim uma possibilidade de alimento. Então, é nesse sentido é que nós precisamos entender. Agora, quando eu faço o exemplo que a Cláudia deu, eu vou matar um animal porque eu quero fazer como caça. Aí eu estou sendo cruel. E alguém aqui fez um comentário, eu vou até tentar lembrar, deixa eu só caçar aqui, gente. Nós estamos falando assim só... Desculpem, né, gente, para a gente aproveitar o... Alguém falou sobre a crueldade no sentido moral também. A pessoa ser cruel com a outra no sentido moral. É isso que eu estava procurando. Psicologicamente, esse ser, vamos supor, um casal e... O Pedro José de Almeida. Se eu só ler aqui, a Ana completa lá. Não somente a destruição física, como também tem aqueles que têm prazer em destruir o outro psicologicamente e moralmente. Isso é muito cruel. Pode continuar, só queria achar. Essa destruição silenciosa, essa é a silenciosa, que não deixa marca física aparente, deixa só no seu psicológico, onde a pessoa começa a ter problemas de depressão, ansiedade e vários outros síndromes que acabam aparecendo, que é a pior da crueldade que tem, que é a destruição psicológica de alguém, né? Baixar a autoestima de alguém, se mostrar acima dessa pessoa, fazer questão que a pessoa se sinta abaixo, moralmente, intelectualmente, enfim. Essa é a pior crueldade que alguém pode fazer com um ser humano. Porque o físico até você mostra, você se defende, você vai lá, você toma um remédio, você faz um curativo, está exposto, cicatriza. Vai ficar ali uma cicatriz que vai te lembrar de alguma coisa que você caiu, que você machucou. Agora o psicológico não é tão fácil de arrumar, né? Psicológico dá um pouco mais de trabalho. E pegando um gancho no que você falou, que nem eu que lido com crianças, e como eu já fui comparada muitas vezes com outras, a pior coisa que tem é você ser comparada com outra pessoa. Olha, você é assim, ela é assim. Então, na sala de aula eu tomo muito cuidado para nunca comparar uma criança com a outra. Então, se eu tenho aquele que precisa ter uma letra relaxada, sabe aquele caderno? Então eu falo, vamos melhorar? Vamos tentar fazer mais bonito. A hora que ele melhorou, eu falo, vamos ver como era antes. Então eu volto, então eu comparo ele com ele mesmo. Você é inteligente para levantar a autoestima e nunca fazer isso, porque a pior, gente, que tem para o ser humano é a psicológica. Você agredir psicologicamente. Sabe, agora imagina pegar o caderno de uma criança que é super caprichosa e falar, olha o seu e olha o dela. Eu acabo com essa criança. Gente, uma tortura. A Cláudia lembrou, nós estamos falando, nós enxergamos alguns exemplos maiores, né? A Márcia está falando aqui do até de pensar que o homem é capaz de machucar. O Ed Júnior, a história humana está repleta de crueldade, inclusive em nome de deuses e de religiões. Exatamente isso. Gente, mas lembra, sempre vamos voltar, desculpa, na questão, no que a crueldade faz, ele falou que é um instinto de destruição, no que tem de pior. Porque ele diz que a destruição se faz necessária algumas vezes, com a crueldade jamais se dá o mesmo. O que eles estão querendo dizer para a gente aqui? Ó? Que eu ser cruel não faz mais parte do instinto. Tá bom. Vocês concordam comigo? A resposta dos espíritos não é do Alexandre. Ele falou, se algumas vezes a destruição constitui uma necessidade, o instinto de destruição se faz uma necessidade, a lei de destruição para isso, com a crueldade jamais se dá o mesmo. Ou seja, não é instintivo. A crueldade eu crio. A crueldade eu alimento. Nós vemos, e nós pais e adultos que teoricamente deveriam estar um pouquinho mais maduros, ou deveríamos estar um pouquinho mais maduros, quantas vezes que nós não vemos crianças, nossos filhos, sobrinhos, afilhados, sendo extremamente cruéis
com 4, 5 anos de idade. E nós deixamos passar. Quantas vezes? Quantas vezes? Esse exemplo que a Cláudia deu, isso de professor para aluno, mas quantas vezes, quantos que vocês não conhecem, que nós não conhecemos, de crianças que são cruéis ao extremo com o coleguinha, com o irmão, com o pai e com a mãe? Quantos? E nós, muitas vezes, achamos bonitinho. É da idade. E geralmente a criança pega o ponto fraco da outra criança. Lógico, que é a crueldade. Sim. Que é a crueldade. Eu estou alimentando, eu estou sendo cruel porque eu sei aonde vai doer. Eu sei aonde machucar. Isso é crueldade, não é o que age por instinto. O instinto de eu me defender, se eu tomar um tapa na cara na escola, provavelmente, instintivamente, a maioria de nós vai reagir dando um tapa. Agora, a crueldade, quando se faz isso, quando eu ataco o ponto fraco, quando eu chamo de 4 olhos, que agora não pode mais, agora quase vai preso, né? Mas quando eu faço isso, eu sei, eu já descobri aonde que vai doer. Eu já descobri. Isso é crueldade. Então isso não é meu, isso não é do espírito. Isso eu desenvolvo. Ou eu trouxe, como já tenho bagagem espiritual, carregando tudo isso, e eu sou cruel, meu espírito carrega isso, provavelmente eu vim para melhorar isso, porque a crueldade não faz parte disso. Mas a resposta dos espíritos para nós fica muito claro nessa parte, para a gente não se perder disso. Ó. Com a crueldade jamais se dá o mesmo, então ela não é instintiva. Eu não sou cruel porque o instinto me diz para ser cruel. Eu sou cruel porque eu gosto. O exemplo serve o exemplo de matar o animal, depois do psicológico, a Ana falou do psicológico, a Cláudia falou do professor para o aluno, da comparação, e agora pensem nisso. Quantas crianças que nós convivemos, que fazem isso? E o adulto também. O adulto, quando acha que a criança está fazendo arte demais, que é um absurdo e que não sei o quê, nós esquecemos que nós somos crianças. Que as crianças estão fazendo, claro que dentro de um limite de uma naturalidade, se eu amarrar o rabo do cachorro por bombinha para explodir nele, não é normal. Agora, eu pular, eu quebrar as coisas e não sei o quê, dentro do limite eu tenho que entender. Então, nós somos cruéis, sim. Os adultos com crianças, quando a Cláudia comentou do exemplo de eu comparar, mas aquele ali é tão bonzinho, por que você não é igual àquele ali? Isso é crueldade com a criança, porque eu ainda não aprendi. Eu ainda estou num processo de aprendizagem. Ou da Ana que falou do processo da crueldade psicológica, que muita gente citou aqui. Agora, esse outro, gente, é de extrema responsabilidade nossa. No caso da criança, às vezes o pai acha até bonitinho, olha que bonitinho, e não é nada bonitinho, né? Aquilo não tem nada de puro. A crueldade, o mal, a criança aprender que chamar o outro de gordinho, que mesmo pequenininho, saber que ela é mais forte que o outro, empurrar, isso é ser cruel, sim. Isso está no espírito. Ela trouxe uma bagagem dela e moralmente ela não aprendeu ainda. E aí passa batido porque acha que só tem 4 anos e aí eu não posso. E muitos, só emendando da Ana, e a Raquel também fez um comentário aqui que eu vou aproveitar, muitos dessas atitudes são nossas, sim, nós trazemos como bagagem de múltiplas existências. Chegamos aqui e, infelizmente, muitos de nós, crianças, somos ainda, para ajudar, animados a aumentar essa imbecilidade. Por exemplo, que a Raquel, muito obrigado, Raquel, por me lembrar, por exemplo, do racismo. Ou o racismo não é crueldade. Qualquer racismo, gente. E não vou nem voltar nessas bobagens de rede social, de que é isso ou aquilo, é partido político, ou é lado direito, esquerdo, de baixo ou de cima. Qualquer racismo é inadmissível e a maioria das crianças simplesmente agem assim porque os pais deixaram ou não tolheram no primeiro momento que aconteceu. Ninguém nasce racista. Ninguém nasce racista. Eu posso trazer as minhas tendências cruéis das outras experiências, mas nós sabemos, nós espíritas principalmente, que nós temos dentro desse período, que hoje, na minha opinião, diminui, que eram 7, hoje com muito menos, porque as crianças, o acesso à informação é muito maior,
de ter a responsabilidade extremamente grande de fazer com que essas tendências sejam minoradas o máximo possível. E o que nós fazemos normalmente é o contrário. Ah, que bonitinho. Ou escuta esse tipo de coisa e dá risada com o outro tio tomando cerveja. Ou no bar e o filho é muito macho chamando o outro de bichinha. Ou isso não é crueldade? Ou alguém vai entrar aqui, como alguém fez um comentário infeliz na publicação do Marcelo no sábado, ah, mas dá não sei o que, não tem nada a ver com sentimento. Faça-me um favor, vai fazer comentário infeliz assim em outra página. Eu apaguei, eu nunca apago, mas esse tipo de coisa não vai ser permitido na página do Amigos do Bem. Isso é crueldade, você não sabe o que é a existência do outro para você dar palpite na vida do outro. Então isso é crueldade, racismo é crueldade, de pequeno, de grande, de médio, de velho, de homem, de mulher, de homossexual, do que for. E nós, muitas vezes, achamos que é da idade. Ah, mas isso depois vai passar. Vai passar quando? Se você está ensinando ele que pode. Vai passar quando? Se você está rindo do que ele está fazendo. Ele vai aprender aonde? Na escola? Você vai pedir para o professor ensinar ele a não ser racista? Você vai pedir para a escola ensinar ele a ser um cidadão de bem? Você vai ensinar ele que é para ele não bater no cachorro? Não, filho, não. Isso é responsabilidade nossa. Isso é responsabilidade de cada um dentro de casa. E o que acontece é que nós somos cruéis. E aquilo que eu falei, nós nos fingimos de bonzinho em rede social, em centro espírita, em igreja, socialmente no clube. E no fundo nós ainda rimos de piadas racistas contra negro, contra homossexual, contra isso, contra aquilo e contra aquele outro. Ou isso não é racismo para você que compartilha. Por quê? Porque aí não é na frente de todo mundo? Porque não é na frente de todo mundo, não é racismo. Como não é na frente de todo mundo, não é crueldade. Isso é hipocrisia da mais barata e mais infantil que tem. Quando nós compartilhamos esse tipo de coisa, quando nós rimos desse tipo de coisa, principalmente na frente dos nossos filhos, nós estamos ensinando o quê? Que eu posso fazer. Que isso está certo, que isso não tem nada demais. Então, a história da crueldade passa muito por nós. Eu lembrei das crianças porque nós estamos cansados. E muita gente tem falado, está piorando, as crianças estão ficando assim. Quem está piorando somos nós. Se a geração de baixo está ruim, é porque nós não soubemos fazer. Ou os pequenos não passaram pela nossa mão. Ah, não, mas na geração do meu pai, a gente tinha respeito pelo meu pai. E por que o seu filho não tem por você? Aonde que mudou? Ah, não, mas você tinha medo. Não, eu tinha sempre respeito pelo meu pai. Eu fui educado para ter alguns limites, que não faz mal para ninguém, convenhamos. Mas isso é uma discussão para um outro dia. Agora, gente, por favor... Toda essa conversa, um monte de gente colocando frase bonitinha, entrando em grupo de WhatsApp, em página de Facebook, de tudo que é centro espírita. Ai, que lindo, irmãzinha daqui, irmã querida, beijo daqui, beijo de lá, não sei o que tal. E é extremamente cruel, e acha engraçado, e compartilha esse tipo de coisa, e deixa o filho fazer. Nós somos responsáveis. Simples assim. Porque se nós achamos engraçado, nós estamos sendo tão cruéis quanto eles. E mais, nós estamos reforçando a atitude e a opinião de que pode realmente ser cruel assim. Quando eu maltrato um cachorro na rua, quando eu maltrato um mendigo, quando eu maltrato um gay, quando eu maltrato um negro, quando eu maltrato... Enfim, não preciso, a lista é muito grande. A Raquel colocou aqui que as consequências na vida do adolescente que sofre algumas de bullying, né? Que se corta, você vê muita coisa hoje nas escolas, isso, né? Não sabendo lidar com essa situação, como a Raquel lembrou de novo, não sabendo lidar com essa situação,
que sofreu a crueldade na infância, sofreu esse problema na infância, vai ver lá quando for na jovem, quando tiver na adolescência, vai estar com vários problemas emocionais, psicológicos, enfim. Faz um estrago imenso. Sim, mas por isso que eu lembrei, gente. Você já citou, mas alguém citou aqui também, não podemos esquecer da língua. Também é crueldade. Fofoca é crueldade. Muito, bem lembrado, muito. E volta naquilo que nós viemos conversando sempre, a mesma coisa das outras. Ela destrói de uma maneira com sapatinho de bebê, que nem diz assim, ó, sem barulho. Ela destrói devagarzinho, a língua destrói devagarzinho. E de repente, olha, não era isso que eu quis dizer, imagina, Não falei por mal. Não falei por mal. Gente, é a pior desculpa que tem, por favor. Não façam isso. A melhor coisa que tem é assim, quando você vai falar assim, não falei por mal, fala assim, desculpa, eu errei. Eu me equivoquei. Eu falei uma coisa que não devia ter falado. Agora, não falei por mal. Falou sim! Falou sim, sentiu prazer em falar, ficou extremamente feliz em contar, ficou feliz em ser a primeira da notícia ruim. Então, foi sem querer, falei, nem pensei para falar. Pensou sim. Se não pensou para falar, está na hora de pensar e rever alguns conceitos. Tá bom? Vamos lá? 753, não, vamos ficar na 752 só. Pode. Vamos lá? Por que razão a crueldade forma o caráter predominante dos povos primitivos? Nos povos primitivos, como lhes chamas, a matéria prepondera sobre o espírito. Eles se entregam aos instintos do bruto e, como não experimentam outras necessidades além das da vida do corpo, só da conservação pessoal, cogitam, e é o que os torna, em geral, cruéis. Ademais, os povos de imperfeito desenvolvimento se conservam sob o império de espíritos, também imperfeitos, que lhes são simpáticos, até que povos mais adiantados venham destruir ou enfraquecer essa influência. Vamos lá, quer comentar alguém? Começar? Os povos antigos, eles estavam ligados à matéria, eles não tinham desenvolvido ainda a espiritualidade. Então, para eles, fazer aquilo era normal. Perfeito. Foi o que... Por aí, Ana, tem algum comentário? Não, eu acho que tá bem claro. E aí, como diz a espiritualidade em volta, aproveita aquele ambiente que a crueldade faz parte desse meio ambiente, e aí eles se tornam mais cruéis ainda, porque aí eles não têm domínio sobre o pensamento de fazer o bem ou o mal, vão fazendo por não ter o entendimento ainda do que é o bem. E aí os espíritos se aproveitam dessa situação e tornam as situações mais cruéis ainda. Até que isso mude e a nossa companhia espiritual também mude e a gente começa a mudar o padrão vibratório, começa a aprender. Perfeito, eu acho que as duas tocaram nos dois assuntos que a questão comenta, né? Não tem muito o que falar. O mais importante dessa questão é a gente entender que a gente olha para o mundo primitivo como se fosse um absurdo o que eles faziam. Não, era extremamente natural. Era a minha realidade. O que a gente tem que entender aqui, volta de novo, é o instinto cruel, né? Lembra que lá em cima ele falou que não é um instinto natural, né? Não faz parte do instinto de destruição, jamais. Então é o que eu desenvolvo, né? Eu começo a gostar daquilo ali. E aí nós vamos pegar, o Ed Júnior comentou agora há pouco, se a gente pegar os grandes os conquistadores, né? Os sanguinários e tal, eu sentia prazer naquilo que eu fazia. Como a gente falou semana passada do assassínio, a gente comentou sobre guerra e tudo mais, quando a gente falou desse assunto, quando a gente lembrou lá. Quer dizer, quando eu estou no meio da guerra e mato alguém, eu estou tentando me defender para matar, ou senão o meu próprio exército me coloca no paredão porque eu sou um desertor. Ou os que se comprazem daquilo ali que está acontecendo. Eu adoro judiar, eu adoro torturar, eu adoro maltratar. Então é nesse sentido. E aqui é a mesma coisa. E a Ana tocou no assunto importante. Tudo isso envolvido, lembrando que não são obsessores, né? Não são obsessores. Na verdade, são
amigos espirituais que eu conquistei. Nossa, Alexandre, sim. Como? Com o meu padrão vibratório. Com o que eu penso. Ou você pensa que todas essas crueldades que nós falamos, quem são suas companhias espirituais? Anjos da guarda, de olhinhos azuis, cabelinhos loirinhos? E olha agora quando a pessoa já tem hoje o conhecimento, já deveria ter isso dentro de si, né? Moralmente ter mudado, e continua agindo como instinto cruel, por prazer, aí sim, você tem noção de qual tipo de companhia a gente deve ter. Né? Sim, perfeito. E o que eu quero dizer é assim, gente... Na época era todo mundo assim, na verdade, a comunidade Exatamente. toda era assim, então o ambiente era dessa maneira, não era um ou outro sendo obsessor do outro porque era assim, não era um nós ambiente. Estamos todos vibrando no mesmo padrão. Hoje, graças a Deus, a crueldade, eu acredito que hoje a maioria não gosta de ver nada que é cruel. Eu não gosto. Aliás, eu bloqueio todos esses tipos de imagem de animal sendo machucado, torturado. Não gosto nem de ler. Não dou ibope para esse tipo de coisa que me faz mal. Eu já devo ter sido cruel pra caramba, porque isso dói no meu espírito de uma maneira como diz assim, ó, você aprendeu, né? Eu devo ter judiado pra caramba, então eu não gosto. Então eu excluo, enfim. Agora, quem faz isso hoje, 2020, e faz isso com um gosto tremendo pelo que está fazendo, você imagina aí sim o tipo de obsessor que você está sendo dele, né? Na verdade, você que trouxe ele para perto de você, né? Não é ele que fez você ser cruel. Eu acredito que é o contrário. É o encarnado obsediando o desencarnado, né? E gente, eu não gosto muito de entrar nessa história do obsessor, porque eu acho que virou uma desculpa tão esfarrapada para espírita que me assusta um pouco. Tem sim. Tem, nós sabemos que tem, mas isso nós temos trabalhos mediúnicos, de obsessão, tá? E tudo mais. Mas o que eu quero lembrar é o seguinte, ó. Só um minutinho, Raquel, ela colocou assim, olha com quem tu andas que eu direi com quem és. Ao contrário, olha quem és que eu te direi quem anda com você. Desculpa, só para não perder o gancho da Raquel. Só da gente entender, e eles falam aqui no final, até que povos mais adiantados venham destruir ou enfraquecer essa influência. E entendamos aqui que o vem destruir ou enfraquecer essa influência, em que sentido? Cada vez que eu evoluo mais, eu me imponho moralmente. Eu entendo que isso está melhorando, eu convenço a Cláudia começou falando disso da palestra. Eu me convenço de que esse é o caminho melhor para fazer, e aí eu acabo sendo exemplo para Ana para mim, eu para o Tavinho para Camila para Madalena, e nós criamos um ambiente melhor porque nós estamos mudando de conduta moral. Isso faz com que isso se desenvolva naturalmente. Eu acho que o Wagner falou exatamente isso. Ó. O espírito nasceu simples e ignorante, crescimento passa diversas fases. Exatamente isso. E essas fases vão se alterando conforme nós vamos melhorando moralmente. O que eu ia falar, a hora que a Ana comentou da Raquel, é o seguinte: só para a gente dormir com a pulga atrás da orelha, para quem tem consciência, espero que todo mundo que esteja se propondo a ficar escutando os 3 bananas aqui falando, 1h30, 1h40, estejam querendo falar um pouquinho de doutrina e tentar repensar algumas situações, né? Vamos fazer uma análise hoje à noite, na hora que a gente vai deitar e fazer oração, e vamos pensar assim, ó, o quanto que eu falei mal de alguém, o quanto que eu pensei principalmente mal de alguém, o quanto eu desejei mal para alguém. Eu tô vendo aqui que ninguém vai levantar a mão, porque ninguém, eu tenho certeza que do Amigos do Bem ninguém faz isso. O quanto eu fiz fofoca de outra pessoa, o quanto eu quis fazer fofoca de outra pessoa. E assim, ó, e aí vem a parte ruim da brincadeira, da proposta. Imaginem quem são os espíritos que estão com você na hora de dormir. Ficou todo mundo mudo por quê? Certo? Faz essa reflexão, lindo, aquela reflexão de Santo Agostinho,
Faz toda a 919, pense em quem eu falei, pensa tudo aquilo, mas hoje eu vou melhorar do Santo Agostinho. Vou ser melhor que Santo Agostinho ou pior que Santo Agostinho, mas no último mesmo. A hora que você fizer essa reflexão, pensa e fala assim, ó, qual será o espírito ou o padrão de espírito que esteve comigo quando eu fiz fofoca da Ana? Quem estava comigo a hora que eu xinguei aquela pessoa no trânsito? Quais serão os espíritos que me acompanharam a hora que eu não devolvi o troco certo ou que o caixa me devolveu o troco errado e eu fiquei quieto? Quais são os espíritos que eu tive vontade de enforcar o meu marido, a minha esposa, a hora que ela falou alguma coisa atravessada na hora do almoço? Só isso. Junto com a 919, que é linda, que todo mundo cita e tal, inverte e tenta fazer isso para ver se você consegue dormir. Para ver se a gente consegue dormir hoje à noite. Tenta imaginar quais são os espíritos que nos acompanharam. Não estou falando, eu estou sendo bonzinho, não vamos pensar na semana inteira. Pensa só hoje. Só hoje. E aí, na semana que vem, vocês me contam se vocês dormiram de quarta para quinta. Eu tenho vergonha de mim quando eu faço essas reflexões. Porque, infelizmente, quando eu faço essas reflexões, eu fico com vergonha mesmo de mim e da espiritualidade. Mas quando eu lembro disso que eu estou falando para vocês, que nós estamos conversando agora, em relação a tentar imaginar quem são as companhias espirituais que passaram comigo o dia todo, eu fico assustado. Porque se a gente consegue imaginar o que a literatura espírita nos diz, de quais são as formas, pensamentos que nós geramos, quais são os tipos de espíritos que nós atraímos com esse tipo de ação, eu realmente fico apavorado. Priscila, como assim? Mas como ele saber qual espírito? Depende do que você está fazendo. Uai. Priscila, não precisa saber qual é o espírito. É só você pensar só, imaginar qual é a condição moral desse espírito. Pense que espírito que gosta de fofoca. Pense que espírito que gosta de racismo. Como a Raquel falou, me diz com quem andas que eu direi quem és. Só inverter a frase na doutrina que a gente fala. Me diz quem você é, que eu vou te dizer com quem você está andando. Quem é a tua companhia. É simples. Ó, eu vou fazer alguns comentários aqui que é muito bom. A Denise falou, um fofoqueiro como eu só pode. Eu não vou culpar os espíritos, eu sou culpada também. O Wagner está falando que essa noite ele não dorme. O Acaso está falando que doeu, a outra está falando que eu capoto. A Eva está falando que não pode julgar os espíritos. Enfim, gente, é nesse sentido que nós falamos. Nós esquecemos, realmente alguém comentou aqui, o Humberto está falando, os iguais se atraem, é exatamente isso. Gente, eu vou me aproximar de quem dá vazão ou de quem me dá espaço para me aproximar. Se eu passar o meu dia bem, se eu passar o meu dia num padrão, isso não quer dizer que nós vamos enfrentar dificuldade, gente. Nós estamos vivendo em prova e expiação, nós passamos todo dia por perrengues inúmeros. O que nós estamos falando é o que nós fazemos com isso. É o que a Cláudia falou agora há pouco. A semana passada ou retrasada a Cláudia comentou uma coisa. Outra semana. Aconteceu uma coisa e eu cheguei em casa e depois mudei de comportamento porque eu lembrei de alguma coisa que tinha falado na palestra da terça-feira. É esse o trabalho. É nesse sentido. Nós temos os instintos ainda são muito mais ligados ao primitivo do que a angelitude. A gente sempre conversa com isso. Tá certo? Mas o que nós precisamos tomar cuidado é com isso. Se nós começarmos a nos atentar para que as companhias espirituais que nos acompanham são exatamente as mesmas do que nós pensamos, nós vamos mudar nosso pensamento. Você sabe por que a gente muda de pensamento? A gente não muda de comportamento quando a gente está socialmente e a gente quer enganar alguém.
Eu não posso parecer bonzinho diante de uma determinada situação para agradar um grupo que a gente está conversando. Aqui no centro. Eu venho só de terça-feira na palestra, chego aqui, dou risada para todo mundo, sento, assisto 1 hora de palestra, abraço todo mundo indo embora. Tchau, meu irmão, tchau, minha irmã, fica com a paz de Cristo, vai, tudo de bom, tudo maravilhoso e tal. Na frente de todo mundo, o Alexandre, olha que pessoa fantástica. E eu sei, as pessoas sabem quem eu realmente sou, o que eu penso, o que eu faço, o que eu vivo de verdade? Claro que não. Agora, qual que é o grande problema quando nós nos deparamos com isso que eu falei para a gente lembrar de quais são as companhias espirituais? Quando eu sei, e eu sei, não adianta que aí não dá para mentir. Posso mentir no grupo do WhatsApp, posso mentir para a Cláudia, para a Ana, para os meus filhos, mas para mim mesmo eu não consigo mentir. Então eu sei que eu sou fofoqueiro, eu sei que eu falo mal dos outros, eu sei que eu desejo mal para os outros, eu sei que eu penso em pornografia, eu sei que eu faço isso, enfim, eu sei. Então o convite para hoje à noite é esse. Imaginem quais são as companhias espirituais, quais são o tipo de espíritos que nos acompanharam da hora que nós levantamos da cama até a hora que nós fomos deitar. Procura tentar lembrar quais foram as ações que nós fizemos, quais foram os pensamentos que nós tivemos, que nós vamos saber com quem que nós andamos durante o dia inteiro. Nós sabemos com quem nós andamos na parte física aqui. A Cláudia foi trabalhar com as amigas dela, com as colegas de escola, com o marido, com a filha, eu compartilhei com os meus amigos, com meus colegas de trabalho, e lá eu posso pôr uma máscara de Alexandre, do mesmo jeito que eu ponho no centro, eu ponho uma máscara para cada lugar. Isso nós podemos fazer ainda na matéria. Lá no emprego eu ponho uma máscara do Alexandre funcionário, aqui no centro eu ponho uma máscara do Alexandre do centro espírita, no bar eu ponho outra máscara de um outro Alexandre e assim por diante. Nós vamos criando vários personagens, que na verdade é um só. Por isso o convite. Tentem imaginar quais foram os espíritos que nós atraímos durante o dia. Só hoje. Não precisa pensar em 1 semana, 2 semanas, nos últimos 10 anos. Pensa só hoje que assim mesmo já vai ser uma batata quente na mão. Mais algum comentário aí que a gente possa fazer? O Pedro está falando que a noite vai ser agitada. A Nicole, por favor, alguém responde. Nicole, deve ser a primeira vez, né? Depois eu vou dar alguns avisos para quem entrou a primeira vez. Se alguém já entendeu a doutrina, posso me explicar algumas coisas. Nós temos o telefone do atendimento fraterno, se você quiser entrar, ou na própria página do Amigos do Bem, entra na mensagem e a gente tenta conversar por lá, tá bom? O Ed também está falando, se ela quiser fazer pergunta no chat, né? Se for, deixa eu só explicar, se for alguma coisa em relação às questões de hoje, participa por aqui. É que se não for as questões de agora, a gente não consegue conversar sobre isso, tá? Mas aí entra na página, na mensagem lá que a gente responde, ou no atendimento fraterno, que a gente conversa lá. A Jurema está falando, nossa, hoje eu não durmo. Gente, a batata está assando todo mundo aí. A Sandra, tá aí coisa boa, fazer reflexão no nosso dia a dia, às vezes não percebemos que atraímos o nosso dia. É exatamente isso. O Gervásio, o bom de máscara é que agora eu posso ficar rindo à toa e ninguém fica me chamando de doido. Verdade, eu falei das máscaras, eu até esqueci que agora nós somos obrigados a usar de máscara, né? Então agora tá mais fácil ainda fingir, né? O Gervásio falou que tem espírito do meu lado usando máscara. Eu falei, mas até ele. É por causa do coronavírus. Falaram para os espíritos colocar máscara também por causa do corona. Vamos lá? Dá para fazer mais uma, né? Será? Dá sim. Pode? Vamos. 754. A crueldade não derivará da carência de senso moral? Dize da fala de desenvolvimento do senso moral. Não digas da carência, porquanto o senso moral existe, como princípio em todos os homens. É esse senso moral que dos seres cruéis fará mais tarde seres bons e humanos. Ele, pois, existe no selvagem, mas como princípio do perfume no germe da flor, que ainda não desabrochou.
Você viu que ele deu uma cacetada e depois ele foi uma poesia aí no meio, né? Então. Só para quebrar o galho. Nicole, ela tá falando aqui. Deixa eu só colocar que acho que a Nicole é a primeira vez, gente, só para a gente não perder depois a... Estou querendo participar sim, porém na minha cidade não tem nenhum centro espírita. Nicole, nós estamos tendo transmissões todos os dias. Segunda, quinta e sexta são as parábolas. Depois eu vou dar todos os avisos no final de novo, mas nós estamos tendo transmissões todos os dias. Então, se você quiser nos acompanhar, o estudo do Livro dos Espíritos é toda quarta, tá? Das 20 às 21 e mais um monte, até 21h40, mais ou menos. Então, toda quarta nós temos o estudo. E aí, se você quiser participar, vai ser uma alegria. Entra na página, curte e segue lá, que ele vai aparecendo para você os convites e as atividades. Mas no final eu dou esses avisos de novo. Se você ficar com a gente até o final, a gente passa as informações. Vou só repetir a pergunta, porque eu acho essa pergunta fantástica e a gente vai conseguir fazer ela, pelo menos. A crueldade não derivará da carência de senso moral? Uma pergunta do Kardec. A crueldade não deverá da carência do senso moral? E a resposta dos espíritos, para mim, é fantástica, de novo. Dize da falta de desenvolvimento do senso moral. Não digas da carência, porquanto o senso moral existe como princípio em todos os homens. É esse senso moral que dos seres cruéis fará mais tarde seres bons e humanos. E aí? E aí que já melhorou, já pode dormir essa noite, né? Tá vendo que quem é cruel já se tornar. Vai se tornar, mas a primeira parte para mim é mais assustadora. Porque aqui ele chama a gente de bobão. Para não chamar de burrão, ele chamou de bobão. Nós já falamos na primeira pergunta que esse senso moral a gente já tem, né? Já nasce, a gente já tem. Mas o Kardec tentou se defender um pouquinho aqui, né? Você aí viu, depois né? carência. Ele falou, não fala de carência. Não. E faz de conta que não, né? Não, por isso que eu estou falando. Olha, a resposta dos espíritos é extremamente dura, gente. Dize da falta de desenvolvimento moral. É isso que você tem que falar. Não vem falar para mim de carência. O puxão de orelha dos espíritos é assim, ó, não se faz de bobo, que o que falta é desenvolver a condição moral. É vontade de você desenvolver moralmente, tá certo? Então não é carência. Isso não veio faltando de fábrica. É isso que eles querem dizer para nós. Falar assim, ó, esse senso moral que você está falando, pode ser que faltou na Cláudia e sobrou em mim, ou faltou no outro, né? Não faltou para ninguém, faltou você desenvolver. É isso, essa que é a resposta, e depois eles dão a passada de mão na cabeça, né? Esse senso moral que dos seres cruéis se fará o homem bom lá na frente, né? E aí depois ele é fantástico, aí eles dão uma floreada, isso com certeza não tem demanda, né? Ele, pois, existe no selvagem, mas com o princípio do perfume no germe da flor, que ainda não desabrochou. Cláudia, quer comentar alguma coisa? Isso daí que existe, né? Só falta ser desenvolvido. Não vem falar que não tem, porque tem. Tá lá. Toma vergonha na cara, né? E desenvolve. É isso que ele quis dizer, né? É que é mais fácil, né? Porque você ficar no... Você sair da zona de conforto é meio difícil, né? Então eu tenho que melhorar, não tô a fim de melhorar agora. Tô com tanta vontade de falar mal daquela pessoa, entendeu? Se a fofoca, por exemplo, terminasse em cada um, se alguém viesse me contar uma fofoca e terminasse em mim, por exemplo, a fofoca não existiria, né? E só uma pessoa tentando passar para outra que outros não passariam para frente. Esse é o senso moral. Quer dizer, eu tenho senso moral para parar a fofoca em mim. Mas se eu uso esse senso moral, eu continuo passando para frente. O Humberto está falando, o que faltou foi vontade. Gente, é a 909 que toda vez a gente cita ela do Livro dos Espíritos. E aqui, é isso que eu falo, que a resposta dos espíritos, de novo, é muito dura. Para quem é isso que eu falo, é muito dura. É muito dura para quem quer mudar. Mas é muito dura para quem está querendo enxergar o que nós ainda somos. Nós ainda somos essas crianças extremamente mimadas, infantis, que damos desculpa para tudo. Kardec faz a pergunta nesse sentido. A pergunta dele, e não é ingênuo assim, né? A crueldade não derivará da carência do senso moral, da falta do senso moral, que ainda, a tal espírito ainda não tem, né? Não tem porque você não desenvolveu. Não tem porque você ainda não trabalhou ele. É nosso. Gente, eu sempre digo que é muito complicado para a gente entender, mas nós fomos criados simples e ignorantes para chegar à perfectibilidade. Então nós temos a divindade desde do simples e ignorante.
Nós fomos criados para ser perfeitos ou perfeitíveis. Então nós temos todas as habilidades já na nossa formação, nós só vamos desenvolvendo durante o passar do tempo. Alguém comentou agora há pouquinho que nós passamos por todas, acho que o Wagner, por todas as etapas. Exatamente, nós passamos por todas essas etapas para o nosso desenvolvimento e crescimento moral, gradativo e na velocidade que nós queremos. Mas a resposta deles é nesse sentido. Não me vem falar para mim que faltou para um, para o outro, não. Você tem, você que não quer desenvolver. Você que não está tendo pressa em desenvolver. Simples assim. Deixa eu só, nós vamos parar na 754. Essa aqui faz parte da 754? Faz. Estado rudimentar. Quer terminar? Ou se não deixa, então. Não, vamos terminar essa. Então vai. Vai, Cláudia, pode ir. 755? Não, a continuação da 754 aí que você pulou. Tá com preguiça, hein? Não, que você falou, nós começamos isso aqui, Não, tá com preguiça mesmo. Ai, pelo amor de Deus. Preguiça mesmo, não quis ler. Tarefa, ó. Em estado rudimentar ou latente, todas as faculdades existem no homem. Desenvolvem-se conforme lhes sejam mais ou menos favoráveis às circunstâncias. O desenvolvimento excessivo de uma detém ou neutraliza o das outras. A sobreexcitação dos instintos materiais abafa, por assim dizer, o senso moral. Como o desenvolvimento do senso moral enfraquece pouco a pouco as faculdades puramente animais. Vou dobrar mais uma vez meu papelzinho, próxima vez. Ou seja, quanto mais eu desenvolver o meu senso moral, mais eu vou abafando a minha natureza animal, né? A minha necessidade material, a natureza animal mesmo, né? Depende de cada um, aqui ele está dizendo, né? Sim. Se você dá mais vazão ao seu lado instintivo e animal, você tem menos do lado moral desenvolvido. Agora, todo mundo está dizendo aqui, olha, e eu acho que é o caminho. Eu sou assim, mas eu estou tentando, e esse é o caminho. A gente é assim, tá no planeta de prova e expiação, não é à toa, então ninguém é bonzinho, aqui ninguém é perfeito. E é o que eu digo e falo todo dia, assim, um novo amanhecer é sempre uma nova oportunidade de a gente tentar acertar. Então, esse pedaço fala exatamente isso. É a vontade de aprender, ou eu aprendi, tentar colocar em prática. Eu falei, de manhã eu já falei, mas vou tentar na parte da tarde, né? Eu já sei que eu falei de manhã. E assim não só o dia, toda hora, todo segundo, tentar ir se melhorando. E se errar, pedir desculpa, voltar atrás, enfim. É esse melhoramento. Aí quanto mais próximo do senso, quanto mais eu desenvolvo meu senso moral, mais longe do meu instinto animal eu tô, né? A Valquíria está fazendo um comentário que ajuda bastante. Obrigado, Valquíria. As leis divinas estão gravadas em nós. A rebeldia nos faz deixá-las de lado. É exatamente isso. O mais importante dessa... A Wanda está falando, no 909, Wanda, obrigado, está complementando. Os espíritos nos dizem que podemos melhorar com mínimo esforço. Exatamente. E nesse finalzinho da 754, que a Cláudia ficou com preguiça de ler aqui. Olha que eu escrevi uma folha inteira e ele não fala nada, gente. A gente precisa sempre entender, né? Nesse final, ele nos dá uma orientação, eles nos dão uma orientação muito clara, que é muito importante, e isso é muito claro quando a gente quer enxergar em nós mesmos esse tipo de coisa, né? Sobre a excitação dos instintos materiais abafa, a sobreexcitação dos instintos materiais abafa, por assim dizer, o senso moral. Como o desenvolvimento do senso moral enfraquece pouco a pouco as faculdades puramente animais. Quanto mais desenvolvido moralmente, menos eu dou importância para a matéria. Quanto mais importância para a matéria, quer dizer que menos moralmente eu evoluir. É simples da gente enxergar. Nós é que temos muita preguiça de fazer essa relação. O Humberto está fazendo propaganda do Dani. Assistam a palestra do Daniel Matias. É que eu bati um papo com o Dani domingo retrasado, eu acho, né? Faz 2 domingos atrás, que nós falamos sobre reforma íntima ou transformação moral. E o Dani foi muito feliz em algumas colocações mesmo. Obrigado, Humberto. Então tá na nossa página no YouTube, tá aqui no Face também, mas está no YouTube. Eu acho que foi 2 domingos atrás, tá? Então é nesse sentido que eles nos dizem.
Para a gente encerrar, nós vamos parar na 754, semana que vem a gente retoma na 755 e 756 e talvez a gente já emende a última parte da lei de destruição, tá? Se der tempo, a gente já vai colocar na página e nós fazemos essas duas que faltam, ou a gente faz essas duas e continua discutindo um pouquinho sobre a crueldade, liga com o que a gente fez a semana passada, a gente decide a semana que vem. Eu só queria então para a gente, hoje nós vamos acabar no horário, gente. Primeiro, dar alguns avisos, tem muita gente nova, de novo, e explicar como é que funciona. Uma dúvida muito grande, muita gente está perguntando isso muitas vezes, aqui hoje na transmissão, na página, quando a gente faz as postagens do bom dia, do boa noite, ou os textos e tal, se nós vamos continuar com as transmissões quando parar, ou quando terminar a pandemia, a gente voltar com as atividades presenciais. Muita gente está chegando agora, conheceu a página nesse período da pandemia. Nós, há um bom tempo, há mais de 2 anos, que nós já temos as transmissões toda terça e quarta. Tá? As terças são as palestras públicas, toda terça às 20 horas, e o estudo toda quarta das 20 às 21h30. Isso já há mais de 2 anos que a gente vem fazendo essas transmissões. As transmissões da segunda, quinta e sexta das parábolas nós iniciamos no dia 27 de março, agora no período da pandemia. Não sabemos ainda se vamos manter a segunda, quinta e sexta. E vou explicar para vocês por quê. Porque como nós vamos voltar com as atividades presenciais, as outras casas também, nós temos alguns compromissos assumidos, inclusive com palestras em outros lugares, que aí provavelmente nós não vamos mais fazer via internet, provavelmente vamos fazer presencial, se Deus quiser, logo. Então nós não sabemos ainda se os 3 dias nós iremos manter. Um dia a mais, com certeza, nós manteremos, que era a ideia do Evangelho no Lar. Tá? Como tem muita gente usando as parábolas para fazer o Evangelho no Lar, de qualquer maneira, então, nós vamos manter, como já vem vindo há 2 anos, a terça e a quarta, e nós vamos, no mínimo, mais um dia da semana, segunda, quinta ou sexta, nós vamos manter o horário das 7h30 às 8h, para a gente estar fazendo algum tipo de projeto para continuar o Evangelho lá. Talvez a gente continue 2, isso não está definido, mas nós vamos continuar com os trabalhos na nossa página quando voltarem as atividades presenciais. Tá? Tem muita gente perguntando, muita gente que está com a gente a primeira vez. Por favor, fica o convite para vocês curtirem e seguirem a página no Facebook. Tem todas as redes sociais, nós estamos, tá? No Instagram, tá no Facebook, nós estamos no YouTube e no Twitter, tá? E tem o telefone do atendimento fraterno, que é um WhatsApp, tá? Tem aí, as meninas estavam colocando toda hora. A Maria Inês de Roses, acho que é a mãe do Anderson, obrigado. Obrigado por seu filho ter participado ontem, foi uma alegria para a gente, é um grande amigo. Então, fica o convite para quem entrou a primeira vez hoje, curtir e seguir a página, conhecer os outros canais. Todos os estudos ficam disponíveis no YouTube, tem os estudos anteriores, não tem desde o começo, mas tem uma boa parte, porque a gente começou a fazer a transmissão já depois de um tempo, o estudo há 4 anos já que nós estamos fazendo esse estudo aqui, então deve ter de 2 anos para cá, tá? Mas tem disponível lá. As palestras todas estão disponíveis lá no YouTube também, as parábolas também. Então fica o convite para vocês conhecerem, curtam e sigam a página. Além das transmissões, sempre nós temos textos de alguns amigos fantásticos durante a semana. Todo dia tem uma frase do desenho que fala de manhã, sempre tem uma frase ligada à doutrina espírita à noite. Tem muita coisa bacana lá, tá? Então fica o convite para quem está vindo a primeira vez. Vou relembrar, amanhã nós temos uma palestra, na verdade, com o Adeilson Salles. Ele vai falar sobre o tema Nascer de Novo, imperdível. Como eu falei para vocês no começo, vai ser uma das últimas palestras que o Adeilson vai fazer durante um bom tempo aí, porque ele justificou para mim e para alguns amigos que ele está em várias criação de vários livros e ele vai se dedicar um pouco a isso. Então é uma das últimas palestras que ele vai fazer, que ele tinha assumido um compromisso. Então não percam. Eu gosto muito da maneira do Adeilson lidar, de um conhecimento fantástico. Não percam, tá? Vale realmente a pena. Amanhã às 7h30. Na sexta, no horário da parábola, das 7h30 às 8h30, eu vou estar fazendo a palestra pela página da SEAC. Nós vamos compartilhar
aqui na nossa, do Centro Espírita de Barra Bonita, sobre despertar da consciência espiritual. Foi uma palestra que nós fizemos aqui, transmitimos pela página do Centro de Duartino, do Moacir Fernandes, e o Rodrigo pediu para a gente fazer, nós vamos fazer na sexta-feira, então fica com parábola, senão vocês iam enjoar da minha cara, tá bom? Então nós vamos fazer, amanhã nós temos o Adeilson, no sábado, na sexta eu vou fazer, no horário da parábola eu vou fazer a palestra, no sábado nós não temos nada, no domingo nós temos às 9 da manhã um bate-papo com o Júnior do nosso lar de São Carlos e com o Charles Kemp, da França, presidente da Associação Francesa de Espiritismo. Nós vamos estar batendo papo de como é feita a doutrina espírita lá na França, por que na França não virou tanto como no Brasil, enfim, imperdível, um conhecimento absurdo, e nós vamos estar falando direto, ele vai estar lá na França e nós vamos fazer a transmissão por aqui. São essas as atividades. E no domingo às 5 e pouco da tarde, nós vamos tentar fazer uma chamada ao vivo para a live do dia 13. Nós vamos fazer o teste para a transmissão da live espírita no dia 13. Então, no domingo, no final da tarde, por volta de 5, nós vamos começar a fazer os testes às 5. Acredito que umas 5h30, se tudo der certo, nós vamos fazer uma chamada ao vivo com o Paulo e a Leia, com o Dinho Ihara e com o Ed Moreno, tá bom? Então tem muita coisa boa essa semana. Compartilhem, divulguem se vocês gostaram, tem muita gente nova, para a gente levar o que a gente acha que está fazendo direitinho para mais pessoas, tá bom? E lembrar, último aviso para Ana fazer oração, sábado, esse é um convite muito especial, eu vou contar para vocês, as pessoas que trabalham com a gente já sabem, não foi ideia da Ana e do Alexandre. No domingo à tarde, nós recebemos uma mensagem de alguém que acompanha a página, nos falando perguntando se nós tínhamos algum trabalho para criança em relação à transmissão, que ele nos acompanha sempre, que ele gosta muito, que tem feito muito bem, mas que ele havia recebido uma mensagem da espiritualidade sugerindo do Amigos do Bem, já que tem feito um trabalho, palavras dele, que tem feito um trabalho tão bacana de divulgação na internet, da gente pensar em fazer alguma coisa para as crianças. Eu falei para ele que ia pensar, conversei com a Ana logo depois, claro que nós abraçamos a ideia, ficamos felicíssimos com a sugestão, realmente foi uma falha nossa, nós não temos pensado na molecada, que na verdade a gente acabou desviando forças e energia em relação à alimentação do sábado das nossas crianças, mas nós realmente não havíamos nos pensado e nos preocupado em alguma coisa voltada nesse sentido para as crianças. E aparentemente o interesse tem sido muito grande. Então fica o convite para quem tiver filho, sobrinho, vizinho, pessoal de condomínio, convidem, é curtinho, gente, das 11 da manhã às 11h30, elas vão estar falando sobre condição moral, lições morais, as primeiras 4 semanas sobre diferença, sobre valorização do que nós temos, enfim. Eu acho que vai ser muito bacana para as nossas crianças. Isso daí acabamos de falar, né? Que a gente tem responsabilidade nessa formação. Não estava no script, mas a espiritualidade dá um jeito de ajudar. Eu acho que vai ser... a Cláudia pode falar por ela também, né? Vou falar o nome de nós, mas a Cláudia vai ser uma coisa completamente nova para nós. A gente trabalha com evangelização já há 8 anos na Cidade Nova, com crianças, mas é um trabalho que a gente nunca fez pela internet, né? Mas o que me veio a ideia quando o Alexandre me passou esse recado foi aproveitar esse período de pandemia. Eu acho que a Cláudia, como professora, pode concordar ou a gente pode discordar e depois conversar sobre um outro assunto. É tocar esse assunto da convivência em família, que foram os pais acabaram tendo que conviver por muito tempo com filhos e acabaram descobrindo quem são seus filhos, né? Valores morais. E aí eu linkei com, quem quiser, fica o convite também para assistir de novo a entrevista com Wagner Moura, que é do Fraternidade Sem Fronteira, mostrando a realidade de crianças que para ter uma proteína sentam num pé de uma planta, de uma árvore, esperam cair um bigato para poder comer essa proteína, né? Fazem comidinha com farelinho lá que coloca batata em cima da... Bom, enfim, Mandioca, né? Então, a mandioca faz aquele farelo, mistura com água e a criança
Não, coloca comida na mesa, se eu não gosto, se eu não quero, se eu não como, eu não quero assim, eu quero assado, assim. Alguns conceitos eu pensei na base moral mesmo, né? E não querendo, só mostrando o outro lado, porque às vezes a criança tem muita coisa que ela não sabe qual que é o outro lado, não sei. Essa foi a minha primeira coisa que me veio à cabeça, linkado Wagner Moura, o trabalho com crianças de lá, e mostrar o que a gente tem aqui sobrando para ser valorizado, enfim. Mas tenham paciência com a gente, que vai ser um trabalho inédito. Acredito que vai dar certo. Né? Alguém está perguntando aqui, ó, de idade, deixa eu até ver o nome para não falar. A Wanda está estando. Wanda, na verdade, a ideia, assim, com certeza, os muito pequenininhos nós não vamos conseguir abranger, porque elas vão falar já de alguns assuntos, precisa ter algum tipo de discernimento. Eu acredito que 6 anos, 7 anos que consiga já entender o que elas vão estar falando, até 12, 13 anos e tal. Se você pegar, meu sobrinho, quando ele tem 14, meu irmão perguntou, você acha que dá e tal? Vale a pena. Mas com 14, se bem que meia hora talvez prenda, e o assunto cabe nessa idade. Mas eu imagino que elas vão conseguir atender efetivamente daí dos 6 aos 12, dos 6 aos 14 no máximo. Os de 13 e 14 eu acho que já não vão ficar tão entretidos, mas é uma coisa... Gente, nós lançamos a ideia no domingo e agora nós vamos ver. Nós soltamos, nós acendemos o rojão e corremos atrás. Agora nós vamos ver o que vai acontecer. É assim, exatamente. A ideia foi colocada, a gente abraça, depois a gente vê como é que faz. Mas eu acredito que o assunto que elas vão tratar essas 4 primeiras semanas é essa idade com os pais, né, principalmente os menores, com os pais ajudando e participando, então, que é um dos objetivos também, de tranquilamente aí dos seus 5, 6 anos até a faixa dos 12 ou 14 para alguns, eu acho que o assunto cabe tranquilamente. Tá bom? Interessante é isso, né? A mãe e o pai. A mãe e o pai participarem, até discutirem, né? Depois, porque na verdade não é para dar descanso para os pais, né? Que a gente vai ajudar, mas. A gente está tentando assim, vamos tentar deixar dinâmico com algum vídeo rapidinho. Né? Pouquinho tempo, meia horinha só. Discutir aquele assunto bem rapidinho e deixar como tarefa para casa a continuação da para o questionamento, para coisa dessa. No outro sábado a gente abre para as pessoas, para contar como é que foi a semana, se houve questionamento, enfim. Se deu certo, né? O que não deu. Vamos lá. Elaine, gente, boa noite. Muita gente falando boa noite já. Nós vamos nos pedir, a Ana vai fazer a oração final. Fica o convite, então, para todo mundo que entrou a primeira vez conhecer a página, curtir e seguir para vocês serem notificados das atividades. Elaine, é sacanagem a história de ficar postando comida. Hoje ela postou panqueca, a hora que ela entrou aqui, ela falou, depois da panqueca tá tudo certo. Deixa ser para mim a hora que passar essa pandemia. A Elaine, a Mandava, tá tudo bloqueado. Deixa você para mim a hora que acabar. A hora que acabar essa pandemia, onde você vai ver o que você se arrumou. Gente, boa noite. Mais uma vez, muito obrigado. Muita gente participando, muita gente estudando. Eu sempre digo isso. O que tem nos deixado muito feliz são esses questionamentos, as perguntas, os comentários que enriquecem demais o nosso estudo. Não dá aquilo que a gente sempre fala, nós não conseguimos responder todos, depois a gente tenta entrar um por um. O que não é do assunto, entrem no atendimento fraterno no WhatsApp, entrem na página, na mensagem no privado, que a gente responde. É que senão a gente começa a fugir muito. Vocês viram que nem o assunto que a gente se propôs a tratar, a gente acaba não conseguindo. Tá bom? Só avisando, temos surpresas daqui 2 semanas, né, Humberto? Eu acho que na outra quinta, só estamos fechando direitinho e tal, nós vamos estar de novo com Família com Jesus, agora a família literalmente inteira com a gente na outra quinta, não sei se é nessa, né, Humberto? Não, dia 18 é quinta, 25, né, Humberto, se eu não me engano? Depois a gente confirma, mas não nessa quinta, não amanhã, nem na outra, se eu não me engano, nós vamos estar com a Família com Jesus, que a gente sempre faz a propaganda. Quem não conhece, conheça, entra no Facebook, Família com Jesus, para conhecer o trabalho, para vocês conhecerem o CD, e aí logo eles vão estar com a gente, batendo papo na nossa página. É isso mesmo, né, Alberto? É 25, né? Só confirma para mim, na minha cabeça eu estou sem agenda, mas eu acho que é isso, 18 é quinta, é na outra quinta-feira, se eu não me engano. E na verdade a gente tinha marcado para
essa sexta, e eu que pisei na bola que eu tinha agendado 11/6. O Humberto está corrigindo aqui, ó. 11/6, não quinta-feira agora, na próxima quinta, Família com Jesus. Ó, os meus 2 já chegaram, né? O Pedro de Almeida falou pra gente, já chegou lá, Humberto. Isso mesmo, Humberto, valeu, 11/6. Então, não, amanhã, na próxima quinta, Família com Jesus, eles vão estar em 5 telas comigo. Comigo não, vão estar os 5 se virando para bater papo, para contar a história deles, para cantar. Eles vão ter que se virar nos 30. Só que aí nós não vamos ficar só meia hora, né, gente? Nós vamos pegar das 7h30 até 8h30, 9, 9h30. Aí eles se viram para aguentar a gente perguntando e aproveitando deles. Então, já fiquem, já agendem aí, dia 11, quinta-feira que vem, 7h30. Não, amanhã, quinta-feira, na outra quinta, Família com Jesus vai estar com a gente lá em 5 telas, todos eles conversando com a gente, cantando, batendo papo. Com certeza vai ser uma delícia. A gente já conversou com a Paula, já conversou com o Xavier e com a esposa, já conversamos com o Humberto fazendo parábola, ele e a Isabel, e agora nós vamos colocar todo mundo junto, tá bom? Gente, boa noite, Ana vai fazer a oração final. Até amanhã. Gente, gratidão por mais uma noite de estudo. Eu vi bastante comentários, um falando para o outro, não, esse grupo é super legal, essa página é super boa. Muita gratidão por esse apoio, porque essa energia toda chega para a gente com certeza. Por isso que eu falo, para as pessoas sempre na hora do estudo colocar a sua aguinha ali, porque essa troca de energia, de energia boa, né? A gente já consegue fluidificando, melhorando os nossos pensamentos. Então eu convido a todos a uma oração, sentimento de gratidão pela oportunidade. A Deus em primeiro lugar, pela oportunidade da vida. A Jesus, nosso mestre, nosso amigo, por estar conosco essa noite, com a sua orientação dos espíritos superiores que aqui estão conosco, nos intuindo a todos. Com a participação, nós aprendemos demais com quem está do outro lado, nós conseguimos dividir o aprendizado, recebemos muito, doamos muito. Isso é amor, isso é energia positiva. Eu peço a Jesus que visite os nossos lares, que visite as nossas famílias nesse momento, visite a família e os lares das pessoas que estão nos assistindo, que a sua energia salutar de amor, de paz, de esperança, de harmonia, equilíbrio, entre em seus lares nesse momento, percorra todos os cômodos de sua residência, retire todas as formas e pensamentos negativos que ali se impregnam devido a nós mesmos, né? Nossos pensamentos, as nossas más companhias que trazemos de acordo com a vibração. Que Jesus consiga ali fazer uma limpeza em nossos lares. Se algum irmãozinho ali estiver conosco, que seja levado à espiritualidade, amparado. Que a água que está à nossa frente seja fluidificada, ou o copo, ou a jarra. Fluidifique, Senhor, essa água para todas as pessoas no lar. Que cada um tome e a receba o remédio necessário, se for para o seu corpo físico, espiritual. Que dê força moral para a mudança, coragem, esperança, fé e a crença que nunca estamos sós, que caminhamos sempre junto do Cristo e dos nossos mentores amigos. Temos muitos espíritos do bem querendo nos ajudar, basta a gente entrar em sintonia. Gratidão por toda a espiritualidade amiga que esteve aqui conosco essa noite. Gratidão aos espíritos
nossos irmãos desencarnados também, que aqui estiveram, que sejam amparados, que sejam levados aos devidos, às colônias, ou hospitais, ou pronto atendimento necessário, mas que sejam todos amparados e confortados no amor do Mestre Jesus. Gratidão, mais uma vez, e que consigamos colocar em prática o Evangelho do Cristo de amor ao próximo. Que assim seja. Que assim seja. Gente, boa noite. Entrem lá na página. Então, deixa eu só lembrar, não é para Jurema que você está devendo as camisetas? Hã? É, Jurema, eu tô devendo. Jurema, eu já cobrei dela hoje para ela pegar seu endereço para mandar as camisetas que você cobrou, e eu já falei pro pessoal do Perispírito também. Você quer dar Perispírito também. Não sei se você conseguiu, Jurema. Me dá um toque lá no atendimento fraterno. Você conseguiu entrar no site da Perispírito.